tá? Então, dado A real, seja φ de x igual a vezes E elevado a alfa x. Para todo x real. Para todo x real. Então, vamos pegar a solução. Bem, nós temos duas coisas. Quem é a derivada de φ em x? Quem é? Quem é a derivada de φ em x? Quem é? É a alfa elevado a alfa x. Correto? E quem é a derivada segunda? A segunda de x, quem é? É a alfa 2 elevado a alfa x. Para todo x real. Tanto um como o outro. Daí, tá? Essa φ que eu estou tomando aqui, essa φ é solução de quem? Da equação diferencial linear, dessa daqui, se somente se o quê? Primeiro, φ duas linhas de x, mais quem? Mais P, φ de x, mais Q, φ de x, mais Q, φ de x. Isso aqui tem que ser zero para todo x real. Mas isso é se somente se, ó, se somente se, φ duas linhas de x. Quem é φ duas linhas de x? Quem é? A alfa 2, né? E elevado a alfa x, mais P vezes φ de x. Então fica P a alfa E elevado a alfa x, mais Q vezes φ de x, mais Q a E elevado a alfa x. Então isso aqui tem que ser zero para todo x real. Zero não, desculpe. O que está errado aqui, hein? O que está errado aqui? O que está errado aqui e aqui? Hã? O que está errado? Φ é a solução da EDL. Quem é a EDL? Essa daqui. Se somente se o quê? Isso aqui é igual a quê, hein? Ah, o meu erro que eu comentei. É elevado a alfa x. Qualquer que seja o x real. Que é se somente se. Isso aqui é elevado a alfa x. Qualquer que seja o x real. Mas isso aqui é verdade, se somente se, o que, ó? Eu posso dividir tudo por elevado a alfa x, que é diferente de zero, que é se somente se, o quê? E coloca o A em evidência, então fica A, alfa 2, mais P alfa mais Q. Isso aqui é igual a quê? A 1. Não é não? Que é se somente se. Lembre-se, o alfa, estou analisando com o alfa, o caso em que o alfa não é raiz dessa equação. Se o alfa não é raiz dessa equação, alfa 2 mais P alfa mais Q é diferente de zero. Então isso ocorre se somente se o A é igual a quê? A 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q. Estamos entendidos? Ou seja, ó, no caso em que alfa, esse alfa aqui, não é raiz da equação característica da equação diferencial linear homogênea associada à sua equação original, uma função desse tipo, uma constante, é solução da equação se somente se o A é dessa forma. Daí, então você tem, daí, tá? Você já começou bem, porque você tem o seguinte,
daí φp de x igual a quê? A vezes elevado a alfa x, mas quem eu devo escolher o A para ser solução da equação? Quem é? 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q. 1 sobre alfa 2 mais o quê? Mais P alfa mais Q. Vezes E elevado a alfa x para todo x real. Isso é o que, hein? É solução de quem? Da equação diferencial linear. Dessa equação aqui. No caso em que alfa não é raiz da equação característica da equação diferencial linear homogênea associada à sua equação. Não. Não. O alfa é raiz da equação característica associada à equação diferencial linear homogênea. O alfa não é raiz da equação característica da equação diferencial linear homogênea associada à equação diferencial linear não homogênea. Tá? Bom, então você tem isso aí. Por exemplo, resolva a equação. Resolva a equação diferencial linear f duas linhas de x menos 4 f de x igual a e elevado a 3x. Essa equação aqui. Tá? Então, nós vamos começar primeiro resolvendo a equação homogênea. Vamos logo começar a resolver a equação homogênea. Então, solução. Tá? Tá? Então, a equação característica, tá? A equação característica, equação característica. Qual é a equação característica? Qual é? O 2 menos 4 igual a 0, né? Da equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação diferencial linear homogênea? Qual é? F duas linhas de x menos 4 f de x igual a 0. Tem duas raízes reais e distintas, né? Ela tem o quê? Duas raízes reais e distintas. Distintas, tá? Quais são? 2 e menos 2. Então, esse 3 aqui não é raiz da equação característica. Portanto, tá? Portanto, vale a pena buscar uma solução da forma uma constante vezes e elevada a 3x. Bem, mas antes, logo, a solução geral da equação, a solução geral φg de quem? Da equação diferencial linear homogênea é dada por por quê? φg de x igual a uma constante a vezes elevado a 2x mais b vezes e elevado a menos 2x, qualquer que seja o x real,
onde A e B são dois números reais. Pronto, isso aqui resolveu a equação diferencial linear homogênea. Agora vamos atrás de resolver, de achar uma solução particular de quem? Da EDF. Se você você não precisa memorizar isso. Aliás, tente não memorizar as fórmulas que aparecem, que essas expressões começam a ficar complicadas. Você pode olhar nas notas, tá? Eu resolvo de forma geral, dou até a fórmula, mas não memorize as fórmulas. Memorize os procedimentos, tá bom? Então, esse caso diz que vale a pena buscar, né? Olha aqui, ó. Se alfa não é raiz vale a pena buscar uma solução dessa forma aqui. Você vai achar isso. Mas suponha que eu não soubesse a cara, tá? Esqueci. Eu esqueci essa fórmula aqui. Bem, basta você saber que nesse caso faz sentido buscar uma solução da não homogênea, da forma A, uma constante A, vezes E elevado a 3x. Tá certo? E aí joga força a barra para encontrar a solução. Tá? Eu estou dizendo que não vale a pena gravar a forma da solução particular que eu encontro nas notas, né? Não. Tá? Chega aqui, velho, dado A real, sejam A real e psi p de x e si de x igual a quê? A vezes E elevado a 3x. Tem-se o seguinte, tá? Pode olhar. Psi é solução, isso aqui, para todo x real. Então, tem-se. Psi é solução da equação diferencial linear, se somente se, vamos logo botando. Ó. F duas linhas de x. Quem é F duas linhas de x? Faça a conta direta. Quanto é a derivada primeira? Né? Então é 9A elevado a 3x. 9A, né? Porque você vai ter o seguinte, se somente se φ duas linhas, vamos com calma, φ duas linhas de x, menos 4 vezes o quê? Psi de x, isso é igual a quem? A elevado a 3x, qualquer que seja o x real. Agora é só substituir, tá? Quem é F duas linhas de x? Quem é? 9A elevado a 3x. Menos o quê? Menos 4 psi de x. Menos 4A elevado a 3x. Isso tem que ser igual a quê? Elevado a 3x, qualquer que seja o x real. Mas é se somente se, o que, hein? Ó, divide tudo para elevado a 3x. 9A menos 4A, quanto é que dá? 5A. Isso aqui é igual a 1. Que é só se somente se A é igual a 1/5. Então, eu achei condição necessária e suficiente sobre A. Ele não precisa memorizar. Mas é exatamente o valor da equação característica, aplicada no 3, ó. 3 ao quadrado. 9 menos 4. 5. O que eu estou falando é que eu não sei se vale a pena decorar isso, tá? Basta decorar, basta memorizar o seguinte, que quando o alfa não é raiz da equação característica, da equação homogênea, da equação diferencial linear homogênea associada, vale a pena ir atrás de uma solução desse tipo. Joga na equação e vê o que bicho dá.
somente esse A é igual a quinto. Daí, φP de x, ó, P de particular, igual a 1/5 de elevado a 3x, por causa desta equivalência, tá? Por causa dessa equivalência, qualquer que seja x real, é o que, hein? É a solução de quem, hein? É a solução da equação diferencial linear que é não homogênea. Logo, sua solução geral, sua refere-se à equação diferencial linear não homogênea. Sua solução geral, psi-g, é dada por quem, hein? Psi-g em x é a solução geral da homogênea, que é A vezes E elevado a 2x, mais B vezes E elevado a menos 2x, mais a solução particular da não homogênea, mais 1/5 de E elevado a 3x. Qualquer que seja o x real, onde o que, hein? Onde A e B são constantes reais. Ou seja, aqui está descrito o conjunto solução da equação diferencial linear não homogênea, dessa equação aqui. Tá? Você resolve primeiro a equação homogênea e depois vai atrás de uma solução particular da não homogênea. Agora vamos copiar aí. Veja, eu estou com um caso em que alfa não é raiz da equação característica. E se o alfa é raiz? Há duas possibilidades. O alfa ser raiz dupla, que é raiz com múltiplo de 2, ou ser raiz simples. Ela é raiz simples quando a equação característica tem duas raízes reais e distintas e alfa é uma delas. Tá certo? Uma raiz é simples, numa equação quadrática, tá? Quando a equação tem duas raízes reais e distintas e o alfa é uma delas, é delta positivo. E alfa é raiz dupla quando só tem uma raiz e é alfa. Só tem uma raiz real e é alfa, o delta é zero. Tá bom? Então, vamos considerar o caso em que alfa é raiz simples. E aí eu vou apagar, porque eu vou dar a continuidade, vou apagar essa solução aqui, tá? Eu quero dar continuidade na teoria. Então, vamos só concluir isso aqui. Tá? Caso 2. Então, vamos ao caso 2. Alfa é raiz simples da equação característica de U2 mais PU mais Q. Dessa equação aqui, que é a equação característica. Então, daí, primeira coisa que você tem é que o alfa não é menos P sobre 2. O alfa é diferente de menos P sobre 2. Claro, porque o alfa só é menos P sobre 2 se for a raiz, se o delta for zero, for a única raiz real. O alfa não é a única raiz real, o delta é positivo. Então, o alfa é diferente de menos P sobre 2. Tá? Tá? Entendido? Mais alfa, repare bem, mais alfa é raiz da equação característica.
e φ de x igual E elevado a alfa x é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea associada, que é a equação f duas linhas de x mais p f' de x mais q f de x igual a zero. Então não vá atrás de uma solução da forma A vezes elevado a alfa x, você não vai encontrar. Porque E elevado a alfa x é a solução da homogênea. Multiplicada por uma constante, ainda é a solução da homogênea. Não vai rolar, aqui nesse caso, procurar uma solução desse tipo da não homogênea, que é essa. Ó. Eu estou atrás de uma solução particular dessa. Não vai rolar naquele caso buscar. Então, qual é a dica? Buscar uma solução. As coisas são recorrentes. Lembra quando, no caso da não homogênea, eu tinha uma solução da forma x vezes elevado a alfa x. Não, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora, então faço o seguinte, ó. Recomeça.